Bom dia, uma ótima manhã para você que acompanha a TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até sua casa. E eu pergunto, como foi seu final de semana? Aproveitou bem, esteve com sua família, também teve o seu momento com Deus, que é muito importante? Pois é, eu também aproveitei, estive aqui trabalhando no Encontro das Famílias, que foi maravilhoso, teve muita gente que assiste o Manhã Viva, veio me abraçar. Que legal, que bom saber, né? Que gostoso que eu chego todas as manhãs aí na sua casa. Vamos juntos, viu? Porque só tem sentido se você faz parte também da minha vida e da missão, a missão da Canção Nova, que é essa, é levar o Evangelho a cada dia, a cada momento. Então vamos juntos, viu, gente? Começar a semana com fé, com alegria e com coragem, com esperança a cada dia, porque a esperança é a âncora da nossa alma, viu, gente? Todos os dias a esperança é muito importante. Mas hoje vamos conversar sobre um assunto muito atual e também triste: as drogas. As drogas na adolescência, que tem afetado muitos adolescentes na nossa sociedade, não é verdade? E para falar sobre este assunto, está aqui comigo o doutor Eduardo Aquino, psiquiatra. Bem-vindo, doutor Eduardo, aqui no Manhã Viva. Muito obrigado, é um prazer imenso Bom ter dia. sido convidado. Espero que a gente possa hoje falar sobre esse tema e ao mesmo tempo ressaltar que tem jeito, a gente deve debater de frente e ao mesmo tempo ter bons exemplos de como poder sair desse verdadeiro inferno que são as drogas. Esperança sempre, né? Sempre, sempre. Também doutora Eliana Fonseca, psicóloga especialista em dependência química. Bem-vinda, Eliana, aqui no Manhã Viva. Bom dia, muito obrigada, Rose, pelo convite. Também é um prazer estar aqui para falar com vocês, principalmente pelo tamanho da abrangência do programa, né? A gente vai conseguir, se Deus quiser, atingir muitas famílias, muitas pessoas e ajudar com o que a gente conversar hoje aqui. A informação é muito importante, né? Exatamente. Renê Feitosa, bem-vindo. Ele é psicólogo também ex-dependente de droga, né, Renê? Bem-vindo aqui no Manhã Viva. Obrigado, bom dia, né? Bom dia. Estou muito feliz com essa mesa linda, maravilhosa que está ali. E, na verdade, a gente se especializou em dependência química, exatamente porque entende que não é só epidêmico, mas está dentro das nossas casas também. A gente tem que realmente prestar atenção nisso tudo. Com certeza. Então, vocês estão vendo que o programa está recheado de coisas muito boas. E aqui eu vou chegando pertinho da nossa cozinha. Bem-vinda, Adriane Vitor, da Cozinha Vitrine. Alegria tê-la sempre aqui com a gente. Alegria minha, muito bom. Ela, o Felipe, né? Também são os nossos amigos, nossos parceiros aqui no Manhã Viva, sempre trazendo coisas boas, né, Adriane? E hoje, o que você vai fazer pra gente? Então, hoje eu pensando nas crianças, adolescentes, né, que estão de férias, gostam de comer um sanduíche. Hoje eu vou fazer um sanduíche com uma carne de verdade, tá? E aí nós vamos fazer um sanduíche de fraldinha com uma maionese de cebola. Olha, e alguns legumes, alface, para ficar bem colorido. Salada. Pão de queijo aqui. Isso. E o pão de queijo também vai ser usado para também ser recheado, né, Adriane? Sim, como bons mineiros, a gente tem sempre um pãozinho de queijo, né? Caprichar. Eu coloquei também uma opção de um pãozinho mais leve, que a gente pode pôr na frigideira e aquecer, ou põe vários, né? Embrulha num papel alumínio e põe no forno para aquecer, que aí faz vários de uma vez só. Olha que legal. Mas, Adriane, então o que lá. você vai precisar e as quantidades para preparar este sanduíche? Isso. Primeiramente, nós vamos começar com a maionese de cebola. Nós vamos colocar aqui uma colher. Ô, Adriane, vamos as quantidades primeiro para gente, o pessoal lá em casa saber, né? O que vai precisar? Tá é um bom. sanduíche, né? Mas é importante a gente saber as quantidades. Uma colher de manteiga, uma cebola picada e um potinho pequeno de maionese de boa qualidade, uns 200 gramas mais ou menos, depende da quantidade de pessoas, né? E aqui nós temos o sal também vai ser usado no momento do tempero, né, Adriane? Isso, então nós vamos falar, primeiro a maionese de cebola é só esse aqui, manteiga, cebola e maionese. Aqui nós temos a fraldinha, eu coloquei ela já marinando aqui, com... Aqui eu já até piquei, que eu vou ensinar também a gente a picar, que eu deixei uma peça inteira. Ó, legal. Tá? Que eu vou ensinar como que vai picar. E ela tá marinando em qual tempero? Isso. Aí eu coloquei uns
50 ml de shoyu, tá? Um pedaço desse tamanho mais ou menos de gengibre ralado, tira a casca direitinho. Corta uns 2 dentes de alho, tá? Aí, se tiver alecrim, pode colocar tomilho, quanto mais ervas finas. Isso. Eu coloquei essas aqui que já estão secas, mas pode ser fresca também. Certo. Aí deixa mais ou menos 1 hora marinando, tá bom? E se não tiver a fraldinha, pode ser outro tipo de carne? Qual que você indica? Pode. Eu acho a fraldinha, ela é bem saborosa, né? Outra coisa importante que eu tenho que falar da fraldinha, que eu tirei toda aquela gordura que tem na fraldinha. É muito importante, né? Tirar a gordura. Tirei toda a gordura, aqueles nervinhos, porque ela vai ficar bem macia, tá? Mas aí você pode fazer até um molhinho com carne moída ou uma carne cozida, um músculo. Dá para fazer um sanduíche de verdade. E até aquela carne que sobrou, às vezes, do almoço de domingo, né? Claro. Dá uma desfiadinha nele também. Até um pernil, alguma coisa, uma carne de porco também dá para fazer um sanduíche. Bom. Aqui eu piquei 3 tipos de pimentões, né? 3 cores, o amarelo, né? O vermelho e o verde, a cebola. E vou dar uma refogadinha. Então vamos lá. E aqui alface também para compor o sanduíche, né, Adriane? Nós vamos aqui, então, derreter a manteiga. E nós vamos aquecer, colocar a cebola aqui. Cebola na manteiga, hein? Tudo de bom. Cheirinho muito bom. E até a maionese, ela já é temperada e tem um preparado diferente, né, Adriane? Enquanto aqui a cebola vai, né, amolecendo e pegando o sabor, eu vou cortar mais um pouquinho aqui do pimentão só para mostrar. O pimentão, é sempre importante tirar a parte branquinha para não dar aquela indigestão. Tem pessoas que não gostam, né? Entendi. Então é essa parte branquinha que é a culpada da indigestão. Então você vai cortar em tirinhas, né? Bem fininha. Olha, gente, que legal, né? Nossa cebola já tá cheirando ali. E fica bem colorido também, né? Fica. O pimentão colorido, ele dá esse colorido no prato que chama a atenção de qualquer um. Isso. Aí, quando a cebola estiver translúcida, né? Nós vamos colocar um pouco de água. Translúcida quando ela não está dourada ainda, está branquinha. Ela começa a ficar meio transparente. Aí eu vou deixar aqui soltar essa água, essa manteiga. Nós vamos incorporar aquela maionese. Então, a maionese que a gente compra, ou quem quiser pode fazer em casa também. Mas tá mais prático comprar, né? A maionese pronta. Mas parar também, dá um retoque na maionese, dá um sabor todo diferenciado, né? Agora que ela já deu uma fervida ali, ó, solta um caldinho. A cebola já solta, né? Uma água. É por ela mesma. Isso. Eu vou despejar aqui. Vou usar uma peneirinha e vou coar esse caldinho aqui. Entendi. Que vai aproveitar depois, né? Eu aproveito em outra preparação. Uhum. Vou colocar aqui. E aí, esse caldinho que deu aqui, nós vamos colocar na maionese. Olha, gente. Aí eu vou mexendo. Para a maionese não ir pro fogo, né, Adriane? É. Vou até colocar aqui, que tá maior. Uhum. Para mexer fica melhor. E a maionese acaba ficando até mais molinha, né? Fica. E fica mais saborosa, né? Pois é. Esse é um prato
tem bastante etapas, mas é simples. Que adolescente pode fazer, crianças podem fazer. É sempre importante levá-los para a cozinha, porque aí eles vão alimentar melhor, vendo como que faz, né? Cada preparação. Agora, nós vamos para o pimentão. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. O pimentão também passa pelo processo de refogar. Vou colocar a Tá cebola. dando água na boca aí? A cor é muito importante, né? E chama atenção, né? E para quem quiser... cebola. E para quem não quiser, igual você falou, que está fazendo dieta, não vai comer o pãozinho, pode comer a carne e a salada, os legumes. Isso mesmo. A gente tem que saber adaptar. Se Uma vai opção, chegar né? uma mesa que tem essa comida, você pode selecionar o que você É verdade. quer, né? Tira a salada, tira a carne e come, né? Também dá uma refogada nos pimentões, né? Sim, aí eu vou deixar os pimentões ali, vai dar uma amolecida e nós vamos aqui para a preparação da fraldinha, que é bem rápido também. A panela tem que estar bem aquecida. Tudo com azeite. E esse azeite também tem limão, né? Esse tem. Gostinho. Esse é fabricado aqui no sul de Minas, achei bem legal. Então a carne, a gente aí tira as ervas, né? Tava aqui. Vou tirar o alho também para não queimar. Eu vou colocar a carne que já está picada. Estou só separando aqui o alho. Nossa, e o cheiro, hein? Meu Deus. O azeite com pimentão, meu Deus do céu. Dá água na boca, viu, gente? Opa. Deixa eu ver se já tá. E a pessoa bem também, rapidinho. os pedaços da fraldinha, a pessoa também é livre em cortar, né? Eu vou mostrar rapidinho como que corta. Tá. Enquanto a carne fica aqui. Não sei se na câmera dá pra mostrar as fibras da fraldinha. Dá pra ver os riscos assim, tá vendo? Aí nós vamos cortar, deixa eu tirar aqui pro pessoal. Nós vamos cortar contra a fibra. Então vamos tirar as lasquinhas assim. Porque aí a carne vai ficar bem macia. Bem molinha. O nosso fogo pimentão aqui já é tá rápido, hein? amolecendo. Oi? E o fogo aqui é rápido. Vamos colocar aqui também um pouquinho dessas ervas, que vai ficar bem legal. Olha como que fica bonito. Fica. Pode pôr um pouquinho. Bonito, cheiroso. A fraldinha já tá mudando de cor ali. A carne... Tem que ser uma carne molinha, né, Adriane? Porque é sanduíche, né? Isso. É importante não ficar mexendo muito, né? Senão vai saindo todo o suco da carne. Ah, interessante. Aí agora eu vou cortar o pão de queijo. E aí nós já vamos montando. Sanduíche bem mineiro. Deixa eu colocar esse pãozinho aqui no prato. Quem quiser também pode colocar num pão integral também. Fica à vontade, né? Claro. Um pãozão de queijo bem já tá considerável. Isso. É tipo sanduíche mesmo, né? Olha, gente, que delícia. E quem quiser mais informações, né, Adriane? E quiser conversar com você, pedir também receitas, é só entrar em contato com vocês na Cozinha Vitrine, né? Isso, lá na Cozinha Vitrine tem o site, tem o Instagram, né? Que vocês podem encontrar mais informações. @Cozinha Vitrine, o site da Cozinha Vitrine, né? Entrar em contato com eles, pedir Muito mais informações. Bem. Agora a gente já e pode aqui montar. O cheiro tá aumentando. Vamos só montar e já tá já pronto. Tá pronto, nossa, é super fácil. Vamos liberar aqui. Todo adolescente gosta de um sanduíche, né, gente? Isso.
E ali aquele tomatinho ali para compor, né, Adri? Ficou tão bonitinho, ó. O prato. Aí. Então, o primeiro passo, a gente coloca a carne. Que tá muito cheirosa e deve estar super saborosa. Bem suculenta, né? Vou colocar... Dando água na boca. A maionese. Que fica com uma consistência ótima. E aí eu venho com os pimentões. Olha. Que delícia, gente. E aí eu posso inventar. Quer não, né, Maria? Posso colocar o tomate, né? Alface. E aí vai ao gosto. É até interessante cada um montar o seu. Se alguém quiser, eu não gosto de pimentão, também não precisa, né? Eu vou montar do jeito que eu quero, né? Leva os filhos para a cozinha e já vai montar junto o sanduíche. E essa maionese, ela dá um sabor muito bom. Fica parecendo até um churrasquinho. Então esse aqui eu vou colocar, por exemplo, agora a maionese. Por causa da cebola também, né? Vou colocar o tomate, para quem não gosta de pimentão. E a alface a gente rasga, ela já está higienizada, né? E pronto. E já está pronto o nosso sanduíche, gente, de fraldinha no pão de queijo. Bem mineiro, viu, gente? Que delícia. E você pode estar fazendo na sua casa, para o seu filho. Leva ele para a cozinha também, que vai crescendo nele o senso também de responsabilidade, né, Adriane? Senso de responsabilidade, de criatividade, porque você vai inventando novas receitas e coragem também para arriscar, né? Isso é bem legal. Adriane, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Viu? Você, o Felipe, Cozinha Vitrine também, sempre aqui no Manhã Viva. Obrigada também a você. E já já voltamos mais com Manhã Viva, viu, gente? Espero você. Estamos de volta com Manhã Viva. Já aprendemos a fazer um delicioso sanduíche de fraldinha no pão de queijo, né, com a Adriane Vitor, da Cozinha Vitrine, que já está aqui, como você está vendo já no Manhã Viva. Mas voltamos a falar sobre o assunto de hoje, que é as drogas na adolescência, que os pais precisam estar bem atentos, viu? E olha, os últimos dados do IBGE sobre este assunto é bem alarmante, viu, gente? Fala que traz os dados alarmantes sobre os hábitos dos adolescentes brasileiros. A pesquisa foi realizada nos estudantes do 9º ano em escolas públicas e privadas de todo o país. A maioria entre 13 e 15 anos. Os resultados mostram que o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50% em 2012 para 55% em 2015. Já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7% para 9% no mesmo período. É triste, né, gente? É alarmante e muito preocupante. Mas eu pergunto aqui para os meus convidados. É na adolescência que estabelecem hábitos que levarão para o resto da vida? Olha, primeiro tem uma questão que é até bom que a gente diga. Hábito você pode mudar, trocar ou adquirir em qualquer época da vida. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa, às vezes, passou a vida inteira assim, mais sedentária, aí resolveu que vai começar a fazer exercício físico. E ela começa, eu brinco muito que a gente funciona por lua, sabe? Os primeiros 7 dias, a primeira lua é a mais difícil. Mas depois de 4 luas, são 28 dias, hábitos, eles realmente se tornam mais fáceis. Então, na verdade, em qualquer parte da vida, você pode adquirir bons ou maus hábitos. O que a gente preocupa em termos de idade é que na adolescência, até 21 anos, a formação cerebral dessas crianças, pré-adolescentes e adolescentes não está completa. Então, elas estão muito mais frágeis, elas estão menos preparadas. Então, se elas adquirem maus hábitos como bebida, drogas, atividades ilícitas, como às vezes roubos ou até homicídios, elas começam a achar aquilo natural. A questão da culpa, sentir-se às vezes
rejeitadas, questão de bullying, essas coisas atingem muito mais fortemente as pessoas nessa faixa etária. Então, muitas vezes, o impacto em relações a comportamentos, condutas, falta de limite. Então, isso sim, eu concordo. Principalmente na faixa entre 7 e 14 anos, que as questões da moralidade, ética, elas são mais imprimidas. Mas, também sou positivista. É possível e devemos ter exemplos aqui hoje, mostrando que a gente pode, deve, e se bem amparado, a gente pode sim romper com esses hábitos e mudá-los. E por isso também a atenção dos pais, né, Eliana? O que você diz sobre isso? Olha, eu acho que o hábito, principalmente em filho, é criado desde que o neném está na barriga da mãe. Então, a forma que a mãe lida com a própria gravidez, a gestação dela, principalmente em relação à prevenção de uso de drogas, esse hábito vai ser criado desde a gestação. Aquela mãe que fuma, aquela mãe que bebe bebida alcoólica durante uma gestação, por exemplo, ela já poderá estar causando aí, iniciando um hábito nessa criança. E aí, desde que nasce, a forma que educa, a forma que conduz essa educação, essa formação moral, ética, espiritual, né? Eu acho que é importante desde que a criança é pequena. O adolescente, ele um dia foi um bebê que foi uma criança e se tornou um adolescente. Então, dependendo da forma que essa criança foi gestada, educada, ela vai ser um adolescente mais adaptado ou não. A gente sabe que o período de adolescência é um período de muitos desajustes, às vezes, né? Para alguns adolescentes é um período de turbulência. Então, dependendo da forma, do hábito que foi criado, da educação desde cedo, ele vai se tornar um adolescente mais ajustado ou não. Então, eu acho que é uma coisa contínua, né? Não é uma coisa descontínua. É uma coisa, desde que nasce, você vai conduzindo até chegar na adolescência e na idade adulta. O perigo maior da adolescência é porque é aquela época que o filho também não ouve mais a gente. Enquanto é criança, a gente fala, a criança ouve mais. Mas na adolescência, ele tende a ir para o mundo, a ir para o grupo, a ir para a turma. Então, nessa época, é uma época que a influência dos pais já vai diminuindo em relação àquele filho. Então, por isso, o perigo da adolescência de entrar para caminhos que não seriam legais para essa pessoa. E o que faz, então, um jovem, né, um adolescente, a buscar o caminho das drogas? Olha, quando a gente pergunta para um adolescente, pelo menos os meus pacientes, quando eles chegam para mim, eu pergunto, por que você começou a usar drogas? Você lembra por quê? A maioria me responde assim, por curiosidade, Eliana. Eu queria saber como é que era, o que eu ia sentir. E também, meus amigos estavam usando, a minha turma estava usando. Então, tem sim uma influência, quer dizer, uma coisa de ação e reação. O grupo, um influencia o outro. Mas muitos vão pela curiosidade, pela resposta assim, mais superficial. Né? É curiosidade, é influência do grupo, a minha turma usa. Mas à medida que a gente começa a trabalhar com essa pessoa na terapia, a gente observa que tem coisas muito mais profundas justificando aquele uso. Que vai assim desde uma autoestima baixa, problemas familiares, muitos outros problemas mais sérios, quadros assim de depressão, de ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Tem várias outras coisas que a gente vai aprofundando. Né, que o doutor Eduardo pode até falar melhor por ser o psiquiatra, né? Mas, assim, a gente observa que, como diz na gíria, né, o buraco é mais embaixo. Quer dizer, as razões são mais profundas do que a superficialidade de uma simples curiosidade ou da farra ou porque eu estava curtindo. Uma coisa só para completar aqui, Eliane, o pai, né, nós pais, muitas vezes, a gente não observa, mas a coisa já veio da pré-adolescência, né, Renê? Porque, às vezes, o tímido, às vezes, principalmente na fobia social, quando você tem que apresentar em grupo, quando começa aquelas primeiras festinhas, o tal do ficar, a dificuldade do ficar, a dificuldade de se aproximar. Porque o que aumentou de quadros de fobia social, depressão em crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e muitas vezes o alcoolismo, o uso da maconha e de drogas sintéticas, que está muito comum nas baladas, muitas vezes é só vitrine. Se você entrar dentro da loja, você vai encontrar no pré-adolescente ou adolescente, muitas vezes, quadros graves depressivos, de fobias sociais, de desordens de personalidade, ansiedade,
problemas escolares também, né, que é muito comum. E tenta se esconder das drogas, né? Exatamente. E que aquilo é amortecido. Porque quando você tem uma criança muito ansiosa, quando ela tomou o primeiro copo de cerveja ou de uma bebida mais pesada, ela sente um bem-estar. Porque às vezes a gente fala droga, campanha contra a droga, como se fosse uma coisa ruim. Mas a droga, quando ela entra, é o melhor ansiolítico durante 3 horas. É o melhor antidepressivo, a pessoa sente bem demais. E às vezes uma má condução por parte do colégio ou dos pais. A droga é péssima, a droga... Mas inicialmente, durante 3 ou 4 horas, a pessoa se sente bem demais. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo, Rose, porque de repente, assim, eu falo, ninguém fica viciado em tomar chá de boldo ou uma coisa que faz mal. Então, a droga, ela realmente ela é sedutora, inicialmente ela é muito sedutora. E aí, quando a pessoa gosta daquele efeito, ela vai tender a repetir. Só que a pessoa esquece que elas são chamadas de psicotrópicas, né? Drogas que têm o poder de provocar dependência. À medida que a pessoa vai usando, ela vai correr o risco, sim, de se tornar um dependente, né, Renê? Muitas vezes, o que acontece? Os pais e os adultos passam por mentirosos. Porque você diz, olha, a droga não é legal, a droga faz ruim, a droga vai te prejudicar, a droga faz isso, faz aquilo. E quando ela experimenta, por exemplo, uma festinha, um gole de cerveja, fica mais solto, mais falante, vai conseguir interagir social, perde a timidez, aí chama a menina para dançar, ou ir para lá, e de alguma forma fica desconstruído tudo isso. Certíssimo. E o grande vendedor, que é o da ponta que chega e vende, ele fala, não, seu pai está errado, sua mãe está errada. Experimenta aqui, dá uma fumadinha, dá uma cheiradinha aqui, que você vai ver como é que você vai ficar mais solto, vai ficar mais social, vai encontrar... As campanhas estão erradas. Estão erradas, exatamente. E os pais precisam aprender a saber, né, como direcionar. Como lidar. Os pais primeiro, Rose, eles têm que saber o que é droga, por exemplo. Droga é tudo aquilo que dá dependência, tolerância. Exatamente. Por exemplo, tolerância é o seguinte, cada vez você vai precisar de maior quantidade, mais frequentemente, para dar aquele primeiro bom efeito. Primeiro efeito. E que na ausência daquilo, você vai ter abstinência. Aí tem os meninos que chegam para a gente, né, muitas vezes acontece, não, doutor, eu paro o que eu quero, não sou dependente. Aí você faz um desafio. Vem cá, xará. Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar 30 dias sem usar, e você vai me mostrar que você realmente não tem dependência. Porque às vezes esse papinho também, para a hora que eu quero, né? Maconha faz muito menos mal do que cigarro, porque às vezes a gente vê a própria mídia. São argumentações que... Porque na capa da Veja veio lá, maconha faz menos mal do que cigarro e álcool. Isso é destrutivo para quem... Nós vamos ver agora trabalha. Alguns tipos de drogas, né? Uma informação também, né? Quais são os tipos de drogas e como elas são comercializadas. Vamos acompanhar aqui no nosso GCart. Hoje no Brasil, entre as drogas lícitas, temos, além dos medicamentos controlados vendidos em farmácia, o álcool e o tabaco, que podem ser encontrados facilmente em padarias, bares, entre outros estabelecimentos. Seu comércio é regulamentado por lei, podendo ser vendido somente para maiores de idade. Entre as drogas ilícitas mais usadas entre os jovens encontramos maconha, cigarros feitos com folha seca da planta conhecida como cannabis, que consumida causa efeitos psicoativos e fisiológicos. Cocaína é extraída das folhas do arbusto da coca, tem aspecto de um pó branco. Sua forma de uso mais comum é pela aspiração ou injetado, o que faz ir direto para a corrente sanguínea. Crack é a cocaína solidificada em cristais. É a forma da cocaína mais viciante do mundo. Entre os efeitos estão euforia, agitação, sensação de prazer, alteração das percepções e do pensamento, taquicardia e tremores, perda de apetite, entre outros. O nome deriva do barulho peculiar da pedra ao ser fumada. Heroína, droga obtida a partir da planta que se extrai o ópio, de onde se origina a morfina, que então é transformada em heroína. Pode ser inalado, fumado, mas a forma mais comum é injetado. Sua ação é entorpecente e causa dependência. Êxtase, droga feita em laboratório. Entre os efeitos, causa euforia e alteração dos sentidos. Por isso, a pessoa sob o efeito dessa droga fica suscetível ao contato físico e sexual,
ganhou notoriedade nas festas raves, onde é vendida em forma de comprimido. Pois é, eu pergunto para o Renan. Renan, como que esses tipos de drogas chegam até e são oferecidas aos adolescentes? Na verdade, nos encontros sociais, seja portas de escola, seja dentro da própria sala de aula, seja o seu grupo de referência, que você se diverte, tem lazer, em shoppings, em diversos lugares, e para assustar bastante os pais, dentro de casa. É engraçado, porque os pais falam assim, cuidado com o pipoqueiro da escola até hoje. Não, é primo, sabe? É o vizinho, é o melhor amigo. Então, os pais ainda estão na época do cuidado com o pipoqueiro da porta da escola. Pipoqueiro me dando só pipoquinha, não, na verdade é o cara do 702, é o priminho. Então, e o pai também, quando chega nessa nossa cultura, em que você pega um menino de 5, 6 anos de idade, você quer ver como ele é homem, como ele já sabe tomar, aí dá um golinho de cerveja, ali ele disparou algo que estava amortecido na sua mente, que provavelmente... E às vezes tem uma predisposição, e o pai dando a espuminha, o pai já tomou todas, aí pega o menino de 8 anos, a espuminha. Pronto, aí você já... Foi criado um vínculo. Você já deu... Nós vamos para o nosso intervalo, gente. O assunto que vocês estão vendo aqui está muito bom, mas já voltamos mais conversando sobre as drogas na adolescência. Até já. Manhã Viva de volta. Estamos falando hoje sobre drogas na adolescência. Os cuidados e atenção que os pais precisam ter aos seus filhos, principalmente nessa fase da adolescência. Mas a Canção Nova sempre preocupada em levar até você um material de evangelização. E a sugestão que temos hoje é o livro Porque Você Precisa de um Pai. Todos nós precisamos de um pai, da presença paterna. Então, com a ajuda desse livro, você vai entender qual é o papel do pai, o que você espera dele e por que tem sido cada vez mais desafiador esta missão de ser pai. Trata-se de uma obra tanto para os pais quanto para nós filhos, porque todas as pessoas buscam, no fundo, consciente ou inconscientemente, a sua confirmação na figura paterna. Então está aqui uma obra do Marlon Abraz, que é o mesmo ator que escreveu o best-seller da biografia do Padre Léo. Está disponível pelo loja.cançãonova.com, também aqui na nossa loja, aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Também aqui um comunicado importante, né? O Eto, nosso presidente da Fundação João Paulo II, escreveu na revista da Canção Nova, lembrando e informando a todos os nossos sócios que a partir desse mês, até o final do ano, não será mais enviada a revista até sua casa. Você pode ter o contato com os conteúdos da revista de uma forma digital através do clube.cançãonova.com. Você vai estar recebendo na sua casa o boleto para você continuar ajudando a Canção Nova, essa obra de evangelização. Mas eu vou voltando aqui para a minha sala de entrevista e já quero conversar aqui. O Renê tem uma história, né, para contar para nós, né, a história também que já viveu nesse mundo das drogas. Você frequentou, né, Renê, a Cracolândia de BH, mas graças a Deus hoje você é um homem casado, né, já tem 2 filhos e é psicólogo e trabalha agora também nessa missão, né, de ajudar a tirar esses jovens das drogas. Como que foi, Renê? Na verdade, as explicações para se usar e abusar de substâncias psicoativas são as mais variadas, né? Eu gosto muito de pensar em algo que eu ouvi uma vez, nunca mais me esqueci. Você tem uma digital, todo mundo tem uma digital, ninguém tem o mesmo desenho que tem no meu dedo, você imagina a cabeça, ninguém tem a mesma cabeça, nem busca as mesmas respostas. E o que aconteceu foi que em determinado momento, na minha adolescência, eu quis experimentei, estudava no colégio de classe média alta de Belo Horizonte e ali eu experimentei a maconha, ali eu experimentei o álcool e experimentei várias outras substâncias na época e me liguei muito ao álcool. E foi o que eu criei uma relação aí destrutiva, né? E acabei usando demais. Com isso, eu acabei me isolando de todo mundo,
e fui para a rua, fui viver na rua. Foi quando você foi morar na Cracolândia, né? Na verdade, a Cracolândia foi o último espaço, na época não tinha nem esse nome, né? Primeiro eu comecei debaixo de um viaduto lá em Recife, tomando álcool de posto de gasolina. Eu morava no viaduto que era em frente ao posto de gasolina. Eu só ia lá e pegava o álcool e voltava. E ali eu tomava o álcool de posto de gasolina e consumia tudo quanto era droga que você imaginar. Cola, tudo que aparecia, né? E por fim a gente voltou. Eu voltei a Belo Horizonte, uma caminhada muito interessante, onde eu conto para vocês. E aí sim eu fui viver onde é hoje chamada Cracolândia. Ali em volta ali do IAPI, naquela região da Lagoinha, aqueles viadutos todos ali. Na Avenida Antônio Carlos, que é uma avenida que corta aqui Belo Horizonte, para quem não conhece Belo Horizonte. Lá perto do túnel da Lagoinha, eu morava ali, ficava ali, né? E ali a gente consumia toda a droga que chegasse, né? O crack estava chegando e realmente é um processo de autodestruição que a pessoa perde todo o valor, né? Se você me encontrasse naquela época, você não me reconheceria. Eu tinha uma barba grande, devia pesar uns 45 quilos. Não, tinha muito cabelo, né? Era cabeludo e vivia com calção só, né? Sem nem chinelo, nem nada, e vivia dessa forma. E fiquei ali e até que um dia eu quis sair. Estamos vendo algumas imagens para ilustrar esse momento, né? De alguns jovens que estão usando droga, que como você também deixaram suas casas para viver, né, isoladamente. Essa é a Cracolândia de São Paulo, né? Que é enorme. Espero que nós não cheguemos a essa situação epidêmica que chegou lá, né? E meu pai até esteve lá outro dia e me contou como está lá. E eu fiquei realmente... Nós estamos caminhando para o mesmo... Felizmente. O final é muito parecido, se nós não tomarmos muito cuidado. Porque o crack, quando você usa a primeira vez, nossa, você tem um êxtase, é melhor até que se bobear do que uma relação sexual. É uma coisa potente, forte. Só um detalhe, né? Como é a mesma base, quando você cheira a cocaína, você vai utilizar para a absorção dela 17 centímetros, que é a narina. O crack, né, como você vai usar o cachimbo, são 37 metros quadrados de pulmão. Então, o impacto do crack, quando a primeira vez, a pessoa relata exatamente isso. A pessoa é como se ela fosse alçada a um falso paraíso, que é uma coisa indescritível, né, Renê? E aí você fica preso a essa sensação. E para se desprender depois é complicado. Ela, né? E que você nunca vai querer... mais virá depois. Exatamente. Você fica procurando, aí você aumenta a frequência, você aumenta a quantidade, buscando esse primeiro momento que nunca mais se repete. É um engano terrível. As substâncias psicoativas, né, que a gente chama de drogas, é um engano terrível. Que a maioria das nossas crianças, dos nossos jovens, tem entrado, né? Aí, pesquisas recentes dos observatórios... Estão sendo enganadas, né? Exatamente. E a fissura de saída depois é que é outra questão, porque é uma depressão, é uma sensação tão ruim que depois o uso das pedras já é para você sair do inferno, quer dizer... já para você não ter a ressaca, aquela ressaca. Normalmente, mal-estar, a gente fala o seguinte, que no início as pessoas buscam a droga pelo prazer que aquela substância daria. Com o tempo, ela vai buscar a droga pelo desprazer da falta. Sim, então, ela não dá conta de ficar sem, aí isso é a síndrome de abstinência também, né? Vem de filho, né? A síndrome de abstinência, ele entra num quadro de mal-estar físico, mental, emocional, e ele vai buscar a substância para ele evitar aquele desconforto que ele está tendo. É igual uma pessoa que bebe, por exemplo, bebeu muito final de semana. Aí, quando chegou de manhã, acorda com a ressaca danada, tremendo, né? Isso é síndrome de abstinência. Aí, o que ele faz? Ele vai lá, bebe uma bebida antes, às vezes, de ir para o trabalho, para ele parar de tremer, porque o corpo já grita pelaquela droga. Então, isso prazer, é a dependência, né? É a escravidão, né? É por isso que a gente fala droga adicto, né? Adicto à droga. Vai entrando numa bola de neve. Ele já não usa por prazer, ele usa para manter um equilíbrio orgânico, se pudéssemos dizer assim, emocional, físico e tudo mais. Mas qual foi o momento que você O momento foi parou, o seguinte... falou, não quero mais essa vida. Olha, nós estamos num espaço espiritual,
Eu sou totalmente dependente de Deus, né? E foi exatamente por aí. Eu estava debaixo de um viaduto, eu encostei nas pilastras do viaduto e falei, Deus, se você existe, me tira daqui. Eu não aguento mais isso aqui. Desafiou a Deus, hein? Eu quero morrer. Não consegui me matar, então me dá um jeito de tirar daqui, né? E foi realmente por aí, Deus um milagre, porque para mim, eu creio em milagres, né, porque eu vivi. Então ninguém consegue tirar isso de mim. E de uma forma muito sobrenatural mesmo, eu consegui sair debaixo desse viaduto, né? Cheguei até um centro de reabilitação, uma comunidade terapêutica em Mato Grosso do Sul, e ali minha vida foi completamente transformada. Entrei em abstinência, tive vontade de usar, tive delírio tremens, tive... vontade de fugir. Tudo quanto é tipo de alucinação que você puder imaginar. Acordar de noite... né? Não, acordar de noite, parecia que tinha um tanto de cachorro me mordendo, arrancando pedaço, não tinha nada. Né? Porque é o meu organismo pedindo a droga, a substância. É aí o grande problema. Por isso muitas vezes eu preciso estar num ambiente protegido, cuidado, tratado para É uma situação, muita gente vê a Cracolândia e acha que é uma questão social, né, Eliane? Mas é uma questão que passa por uma questão médica, psicológica, sabe? Não é porque querem. Elas já estão o organismo dela está tão... E sim, elas já têm uma necessidade que ela é orgânica, psicológica, espiritual. Vinculada a isso, a espiritualidade. Não é fraqueza, né? O dependente químico, ele perde o livre-arbítrio, né? Não é, ele não é, eu não quero usar. Ele precisa de usar. Isso é a escravidão que a droga, no final, causa. Mas se alguém chegar para ele, o pai, a mãe ou um amigo e falar, meu amigo, você quer sair dessa vida? Será que ele vai querer sair? Porque você já estava num momento que você estava aberto a sair. Depende do estágio que ele está. Se ele está no namoro, ainda não. Provavelmente ele está naquela... Isso eu acho que é Eclesiastes, sabe? Para tudo há um tempo na vida. Tudo tem um tempo na vida. Então, depende da fase que a pessoa está vivendo. Tem que ser o tempo daquela pessoa. Porque muitas vezes a família, ela quer antecipar, seja por ansiedade, por tudo isso. E se ela falar assim, mas o que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais família, não tenho mais estrutura. E aí vai se afundando cada vez mais. Na verdade, o que acontece? É muito subjetivo, quer dizer, é muito de cada um de nós. Né? Agora, você trabalha as pessoas nas suas demandas. Né? E, olha, eu posso te garantir que eu não conheci nenhum, nem esses meninos pequenos no meio da rua aí, que não queiram sair quando eles estão escravizados, quando eles são dependentes realmente daquela substância. Mas muitas vezes eles não dão conta. Eu quero só complementar uma coisa. Porque houve uma época que falava assim, o dependente só pode ser tratado quando ele realmente quiser. E é lógico, se ele quiser ir, será melhor, o tratamento evoluirá melhor. Mas não significa que a gente não tenha que tentar intervir. Em algum momento a gente vai tentando e consegue que essa pessoa se trate. Então eu falo muito isso com a família. Ele não quer saber de tratamento, ele não quer. Então tratem vocês, vá à família, procure a orientação adequada, porque às vezes através de uma orientação para a família, a gente consegue ir atingindo aquele menino. Como o Renê falou, quando está no início da droga, que a gente chama de fase de lua de mel, ele está tão apaixonado pelaquela droga que ele não vê defeitos. É como, fazendo uma analogia, se você arrumasse um namorado ou uma namorada e aquela pessoa não presta, a gente chega e fala, olha, isso não é legal para você, ele não acredita, porque ele não vê esse outro lado. Então, é muito importante nessa hora a gente orientar a família como ir lidando, porque a dependência química, assim como qualquer doença, se não houver uma intervenção também inicial, ela vai tender a piorar. Quer dizer, o Renê chegou no fundo do poço, que a gente fala. Muitos vão chegar no fundo do poço para tentar sair. Graças a Deus e ao esforço dele, de todo mundo que o ajudou, ele conseguiu sair, mas infelizmente muitos não conseguem também. Então, a intervenção precoce também é importante. Nós fizemos no Mato Grosso um trabalho chamado Repreendendo a Viver. Então, eu peguei uma equipe de saúde de diversas cidades, a gente criou um espaço alternativo que não convocava. A gente implantou esse trabalho multiprofissional, que era um trabalho, como o próprio nome diz, repreender a viver. A gente queria ali que nos procurasse quem estivesse sentindo angústia, depressão, ansiedade. Ponto. Não falou da droga. Não.
aberto, só que próximo a esses centros. Aí vieram algumas pessoas da Cracolândia. Essas pessoas foram tratadas, além da droga, mas do problema básico, que eu volto a dizer aqui. Mesmo nas Cracolândias, em drogas severas e pesadas, tem pessoas que começaram que tinham depressões, porque tinham quadros graves de ansiedade ou graves psiquiátricos. Tinha E adivinha quem é profundo que trouxe, quem é que foram as pessoas que traziam cada vez mais outras pessoas? Eram os próprios usuários. Conclusão, se tornou um trabalho maravilhoso, espontâneo, a partir dos primeiros que chegaram. Simplesmente, a gente se tornou o quê? Um centro de percepção do dar-se conta. Só para você ter uma ideia, como a espiritualidade é importante, eu pertenço a uma igreja que já está há 45 anos aí nessa área de dependência química. Ela é referência, é a igreja Peniel, né, o Desafio Jovem Peniel, que trabalha há 45 anos com dependência química. Ninguém queria saber disso, ninguém, nem governo, nem ninguém. Só realmente as igrejas, de alguma forma, se uniram nessa época para criar. E qual que era o tratamento? É esse sentido, né? Buscando o sentido da sua vida, buscando entender o modelo de Leon, de estar ali juntos, todos buscando um sentido para encontrar um caminho, sabe? Sem precisar de muita estrutura. Esses projetos governamentais muito cheios de lero-lero acaba desviando, entendeu? Gente, olha, o modelo é ótimo. Está muito bom aqui. Realmente o papo está muito gostoso. Teria muito assunto para a gente ter mais tempo e outro programa, né? Quem sabe futuramente voltamos a conversar sobre isso. O assunto é comprido. Que é uma pauta muito importante nos dias de hoje, né, gente? Eu só Quero queria agradecer. deixar 3 receitinhas. Sim. Que eu acho que são 3 coisas importantes. Coisas que são muito libertadoras nessa área. A ecologia, a fé e a presença familiar. A família. Muito bem. Eu acho que essa tríade é fundamental para a gente conseguir retornar à vida. Quero agradecer, Eliana, quero agradecer ao doutor Eduardo, quero agradecer, Renê, obrigado pelo seu testemunho. Né? Com certeza. Disponível. Muito obrigada a você que esteve ligadinho aqui no Manhã Viva. E amanhã estamos de volta, se Deus quiser, às 9h30 ao vivo aqui pela TV Canção Nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!